daí online, deixa eu só ver, acompanhar como tá aqui, tá ainda entrando. 1, 2, 3. Ah, entrou, ótimo. Oi, gente, sejam muito bem-vindos, bom dia. Para quem não me conhece, eu me chamo Dália Mogauer, sou a fundadora do Star Mind e venho aqui conversar com vocês sobre prosperidade nesse nosso momento atual. Então, para você entender um pouquinho mais sobre prosperidade e sobre você, que é o reflexo, né? A prosperidade que você tem ao teu redor é o reflexo do que você é em vida, fazendo o que você está fazendo aí agora, tá bom? Gente, esse conteúdo é um conteúdo longo, extenso, ele não é para pessoas que querem coisa rápida, informação rápida, pegar uma dica e só. Para isso, a gente tem vídeos mais curtos aí no canal, tá bom? Mas esse aqui é para quem realmente tem a intenção de prosperar e acha que isso pode ajudar você em algum momento da sua vida, principalmente neste momento que a gente vive, que está todo mundo meio recluso, meio com incerteza e tudo mais, tá bom? Então, olha, o chat meu tá aberto aqui, eu estou visualizando ele. Quem quiser perguntar, falar alguma coisa, ok. Pode ser que em determinado momento eu não responda imediatamente, mas depois eu vou dar uma olhada e posso responder depois, ok? Vamos lá, vamos começar. Eu vou falar hoje sobre o conceito de riqueza e pobreza, tá, gente? Riqueza e pobreza. Então vamos entender um pouquinho o que são esses conceitos, tá? Para a gente poder expandir e aproveitar os conceitos ao nosso favor. Então, para começar, eu preciso mostrar para vocês, tá? Porque eu sempre fico lendo coisas, mas são estudos meus, tá? Com um guiazinho para eu poder me orientar aqui, para que eu possa falar para vocês todo o conteúdo sem esquecer coisas, tá? Então, isso aqui é um preparo, um script. E eu não sou muito de ficar decorando coisas, porque eu acho que a coisa tem que fluir naturalmente, do jeito que eu entendo, e aí eu só preciso de um guiazinho aqui, e como é coisa minha de estudo, estou compartilhando aqui com vocês, ok? Então vamos lá. Prosperar é... Deixa eu só dar uma olhada aqui, está ao vivo? Ok, ótimo, maravilha. Então, prosperar, ela, antes de qualquer coisa, ela corresponde, você tem que ter comprometimento com a prosperidade sua, ok? O que é um comprometimento? É treino. Então a gente treina para um tantão de coisa aí na vida, né? Quem está estudando, fazendo faculdade, está treinando para ser um profissional de determinada área. Eu, quando estava na época de faculdade, estava treinando e ainda continuo treinando em outros cursos que eu faço, né? Para cada vez me expandir e melhorar o que eu estou fazendo. Então, ele é comprometimento e treino. Sem treino, você não prospera, tá, gente? Foi-se o tempo, isso talvez na época dos nossos avós e tal, que o fato só de você ir lá trabalhar, fazia você ter rendas imensas e tal. Hoje em dia, e ainda mais no nosso momento agora, que é um período de transformação, isso não está mais exatamente deste modo, tá? Então, assim, o que eu quero dizer é que você precisa se comprometer a conhecer a prosperidade e entender o que ela é, para que você possa gerar isso na sua vida. Não basta só ser um profissional reconhecido numa determinada área, porque às vezes, se você não tem a concepção inteira do que é prosperidade, você não consegue expandir e ser o máximo que você pode ser, ok? Sua melhor versão. Isso tem a ver com prosperidade, beleza? Então tá, comprometimento é você entrar em contato com aquilo todo dia um pouco, entender um pouquinho de prosperidade todo dia um pouco, estudar um pouco, todo dia um pouco, fazer isso
com frequência, está comprometido, se dedicar a, ok? Então esse é o primeiro ponto. Sendo assim, você precisa ter dínamo, energia, algo que te motive a querer prosperar, tá? Senão fica bem complicado você evoluir no processo. E essas motivações, eu vou falar de algumas aqui, vão poder te ajudar bastante nesse processo. Porque às vezes antigamente e tal, as pessoas em si não sabem o que a motiva a fazer isso, então ela não faz, porque não tem motivação nenhuma, entendeu? Então, quando você direciona isso de uma maneira bacana, isso vira um combustível, um gás, principalmente em situações como as de agora, que parece que está tudo meio conturbado e tal, e as pessoas ficam mais reclamando, com medo e tal, isso inclui a mim também. Eu vou ensinar uma técnica para vocês que eu tenho utilizado bastante para poder deixar a minha vibe, a minha energia mais alta, tá? Sem ficar reclamando ou com medo e essas coisas. Mas eu falo isso um pouco mais para frente aí no vídeo. Então a gente tem o seguinte, o que te dá dínamo, né? O que faz você fazer as coisas com motivação, alegria, felicidade, é o principal dos combustíveis para você prosperar em qualquer setor da sua vida. Quando você não tem esse dínamo de explosão, fica difícil, você não consegue prosperar, ok? Fica mais complexo. Então, a ambição, que é algo que você quer ou deseja ter, né? Febrilmente, com vontade, com garra, é algo fantástico no processo de prosperidade. E tem um detalhe, tome cuidado, porque a ambição ela é diferente de ganância, tá? Que a ganância tem outra, cobiça, outra palavra também que tem. Ela é algo que é ruim. Porque a ambição é você desejar algo que você pode ser que ainda não tenha, mas te motivar para isso, ok? Admirar quem tem para que você também possa ter, ok? Já a cobiça e a ganância, ela passa em cima dos outros para você chegar onde você quer. Isso não é legal, nem é próspero, nem está alinhado com matriz divina, tem nada a ver com prosperidade, ok? Ou, além disso, quando você não tem, quem é ganancioso e é cobiçador, essas coisas, ele vai, como não tem, ele deseja que o outro não tenha e quer que o outro se destrua porque ele não tem. Você entende isso? Inveja, sentimentos negativos. Então isso não tem nada a ver com prosperidade. Prosperidade, ela é positiva, ela faz bem para você, faz bem para o outro, faz bem para as pessoas que convivem com você, faz bem para a sociedade como um todo. Já a ganância e a cobiça nada tem a ver com isso, porque passa em cima dos outros, isso não é legal, destrói o outro, se não destrói, manda energia negativa para o outro, porque você não tem e você se acha incapaz no lado negativo. Não tá legal isso, ok? Deu para entender o conceito? Então precisa de dínamo, ânimo, ok? Senão a coisa fica meio devagar, quase parando aí. Vamos lá. E sendo assim, então para esse ânimo aí, né? Às vezes a pessoa precisa trabalhar, tá? A prosperidade, você não conquista, ela não cai na sua cabeça, principal, a não ser que você esteja num estágio que a gente vai falar de nível de prosperidade tão farto que às vezes cai na sua cabeça, que a gente chama de nível de prosperidade extrafísico, vamos falar um pouquinho mais para frente aí também, tá? Mas enfim, não sendo assim, sendo você uma pessoa comum, como eu, como todas as pessoas que estão aí no nosso planeta Terra, em desenvolvimento e que ainda está começando a entender um pouquinho sobre as leis universais, sobre prosperidade, você vai achar que a prosperidade, ai, fulano teve sorte, eu não. Tem nada a ver isso, tá, gente? É aí que está o comprometimento.
Porque quando você está comprometido, você tem dínamo, tem gás, tem ação para fazer o que precisa ser feito para que você prospere, ok? E para isso vai precisar trabalhar sim, às vezes até mais do que você tem costume de fazer, tá? Todo mundo que é próspero trabalha e muito, tá? Próspero no sentido global de tudo, ok? No contexto amplo, tá? Vou dar um exemplo de treinadores, de treinador não, de pessoas atletas, campeões e tal, né? Campeões, né? E tal. Os atletas, todo mundo olha lá para ele e fala: nossa, mas ele teve sorte, ele é jogador, ele é isso, ele é reconhecido e tal. Ninguém vê o feedback dele como foi. Porque enquanto muita gente estava saindo na balada, estava se divertindo, tal, o que, que eles estavam fazendo? Treinando, se alimentando bem, lendo bom, precisa estudar, tá? Tem que estar aprimorado quem é atleta e tal, entendendo, se superando, deixando de fazer determinadas coisas para se superar, isso é trabalho. E aí, no final, ele ganha um reconhecimento como um bom atleta e tal. E aí se chama de sortudo, mas é porque ele está conspirando para que o universo mande para ele coisas que estão alinhadas com o que ele está fazendo, com as ações dele naquele momento. Acho que deu para entender aí um pouco sobre como funciona isso aí. Então precisa trabalhar para ser próspero. Aí você pode estar pensando e falar o seguinte: então, mas eu já trabalho tanto, o que, que eu vou ter que fazer mais para, né, para prosperar e tal? Então, pode ser que você esteja trabalhando para gerar renda e não para prosperar, tá? Tem diferença. O gerar renda, o dinheiro, ele faz parte da prosperidade, tá? Mas se você só trabalha para renda, que é para pagar as contas e tal, você vai continuar só trabalhando para isso, entende? E não para prosperar. E prosperar, ela inclui no sentido maior dela, liberdade, independência, sabe? Fazer o máximo que você pode, mas talvez entender que existe um princípio que a gente chama de princípio de Pareto, tem até um livro dele, tá? Que você consegue determinar aonde que você pode investir 20% do seu tempo para ter 80% de retorno. Claro que não é uma coisa assim super simples, requer trabalho, requer dedicação, requer estudo, ok? Dito isso, precisa trabalhar para prosperar, não existe maneira diferente disso, tá? E aí, a minha pergunta é o seguinte: e o que, que você realmente deseja? O que, que você quer realmente? Porque se você está na zona de conforto sua, e ai, tá bom, não quero fazer mais, ai, não consigo, né, usando várias desculpas tal, e não quer mudar, ai, não consigo, isso não é para mim, eu não nasci rico, isso, sempre que começa com esse papo são desculpas, tá? E desculpa não faz você fazer o que você tem que fazer para ser o máximo da sua versão. A gente vai falar sobre isso na lei da evolução constante, que é uma das leis de motivação para você entender e poder prosperar, ok? Então, para isso você precisa realmente trabalhar, estudar e sair da zona de conforto. Zona de conforto, ela não combina com prosperidade. Será que eu nunca tive zona de conforto? Tive e muito. E achava que eu não tinha, eu achava que eu fazia uau, eu fazia super, tá? Às vezes ainda tenho, porque é uma coisa que está impregnada anos-luz, né? Desde que eu nasci, ela fica impregnada, essa zona de conforto, que é algo que é do ser humano, da natureza humana, porque o cérebro da gente, quando você sai um pouco da zona de conforto, ele se sente ameaçado. Por exemplo, coronavírus, essas tralhadas toda aí, né? Então, se sente ameaçado. E ele não gosta, porque ele vai ter que pensar, vai ter que fazer diferente, vai ter que sair
da zona de conforto que ele estava e buscar alternativas e soluções diferentes, tá? Quando ele faz isso, o cérebro da gente fica meio achando que vai consumir muita energia e isso é perigo. Então ele gera medo em você, o cérebro, a cabeça, a mente, tá? O que acontece? Ele começa a falar para você, deixa para depois, você não faz, vai acontecer alguma coisa, vai vir alguém te salvar, né? Isso tudo vai acabar logo, eu não preciso fazer nada, entende? Então tudo isso é pensamento de zona de conforto. Zona de conforto não tem nada a ver com prosperidade, tá? Claro que às vezes você fica meio desequilibrado ali, não sabe exatamente o que você faz e tal, e aí como você não sabe, você fica louco, tenta fazer um monte de coisa e no final nada dá resultado e você começa a achar que não tem que fazer nada e tem que ficar na zona de conforto, mas na verdade é porque ainda não teve clareza no que você precisa fazer para sair da onde está e ir para um próximo nível aí, tá bom? Então, relembrando, prosperidade ela requer comprometimento e esse comprometimento ele tem que ser febril, com ação, com motivação adequada, tá? Yes, 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 eu sei que eu faço, sou capaz, enfim, né? Sei que faço, sou capaz, sou competente no que faço, então é isso. E eu vou fazer e ponto, tá decidido. Tomou a decisão, cara, segue, ok? É isso. Então vamos lá. A prosperidade, ela tem alguns tipos ou alguns níveis, tá? Degraus, né? A grande parte das pessoas, elas não sabem disso, não entendem isso. Eu vou até ler um conceito de prosperidade que é falado por muitos autores por aí, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu até vou responder uma dúvida que o Charles mandou aí pra gente em algum dos vídeos, acho que é o Foco na Prosperidade, alguma coisa assim, sobre dízimo de religião e tal, porque prosperidade, muitas das pessoas escutam falar dela por causa da religião, e é uma maneira, claro, de você prosperar. Mas a gente vai conversar logo mais. Deixa eu só ler o conceito aqui. Então, a verdadeira prosperidade é um estado de espírito tão equilibrado que se manifesta no tangível. Vamos lá. A verdadeira prosperidade é um estado de espírito tão equilibrado que se manifesta no tangível. Vou traduzir, tá? Não estou falando de espiritismo, tá, gente? Não é nada disso. Não tô falando. Eu sei que assim, nos conceitos religiosos, a gente tem o corpo físico, nossa, e quando você morre, a sua alma, seu espírito e tal, vai para algum outro plano, né? Depende da linha da religião que você segue e tal. Mas enfim, a gente sabe que existe a parte espiritual nossa e a gente não trabalha ela de modo nenhum aqui, a não ser através das religiões hoje em dia, né? Mais ou menos isso, tá bom? Então é esse o conceito. Então se você tiver no sentido espiritual bem equilibrado, né? Eu vou explicar um pouco sobre isso. Aí você consegue, quando está em equilíbrio, você consegue manifestar as coisas fisicamente. Tangível quer dizer palpável. Caneta, ok? Lápis, celular, é isso aí. Isso vira manifestação, mesa, casa, computador, carro, etc, etc, etc. Se o seu estado de espírito não estiver equilibrado, aí a prosperidade pode vir, mas aí ela vem com um preço. E aí não fica muito interessante, nós vamos conversar sobre isso. Aí o Charles me perguntou sobre dízimo, eu não entendi muito bem a pergunta, que estava bem ampla e tal, e as religiões, e as igrejas, e isso e aquilo. Bom, gente, a Star Mind, tanto eu quanto a Star Mind, a gente não aborda conceitos religiosos, apesar da prosperidade estar inserida em todas as religiões, e eu vou me explicar aqui. Porque assim, se você for pegar a religião XYZ,
tem variações de conceito. O dízimo e tal que eles falam é questão de doação, né? E doação, ela é uma lei universal, mas ela não é dízimo em todas as religiões. Então, a gente não é um padrão comum, tá? O padrão comum das religiões é que existe um criador, um Deus, né? As pessoas chamam assim. Os ateus que não acreditam, pode nesse momento ficar de cabelo em pé enquanto eu estou falando isso, porque acham que vai começar a falar de pregar e tal, e vai ser, como chama isso agora, pastor, nada disso, tá, gente? Nada desse assunto aqui, tá? Aqui a gente vai expandir a mente para poder equilibrar o seu corpo e você conseguir prosperar. É esse o objetivo. Então, para quem é ateu, pensa no universo, porque eu sei que os ateus acreditam no universo, leis universais, que no fundo consiste em Deus, para quem acredita em Deus, matriz divina, tem vários nomes, tá? Que depende da área de estudos científicos já falando sobre isso, tá? Matriz quântica, matriz holográfica, tem uma série de nomes, que no final é tudo o mesmo conceito, ok? Então quem é ateu pensa em universo, quem é religioso de qualquer religião pensa em Deus ou no nome que é dado para Deus, Alá, o nome que é dado para Deus no contexto da sua religião, que vocês vão chegar no mesmo ponto, que é a criação disso tudo, tá? E é ali nesta criação que existe a polaridade da prosperidade. Por isso que você escuta falar na religião prosperidade, mas antigamente as religiões eram as que tinham o conhecimento sobre isso, filosófico e tal, né? Antigamente a gente tinha nas escolas filosofia, coisa que caiu também e tal, né? E era onde abordava-se um pouco mais esses estudos aprofundados, ok? Atualmente existe ciência que fala sobre isso, e é embasado nessa ciência que eu venho aqui conversar com vocês. Apesar de parecer religioso, ele não é, ele é científico também, tá bom? Dito isso, seguimos aqui. Então, existem dois níveis de prosperidade. Prosperidade no primeiro nível, a gente chama de manifestação da prosperidade extrafísica, que diz respeito à parte espiritual, emocional, sentimentos, emoções, ok? Então, assim, esse é o primeiro nível da prosperidade. Quando você está em polaridade positiva, o que é polaridade positiva? Conceitos de coisas boas, alegria, felicidade, sorriso, ação, aceitação, gratidão, perdão, que mais? Doação, ajuda, tudo isso é conceito de positividade, tá? E esses conceitos extras físicos, para que você manifeste a prosperidade no sentido físico, que é o celular, o computador, a casa, o carro, o dinheiro e tudo mais, se você tiver com o seu campo eletromagnético tão impregnado de informações boas, positivas, legais, de alegria, de felicidade, de motivação, de sucesso, de conhecimento, informação, de qualidade, de luz, de amor, amor ao próximo, amor ao pessoal da sua família, as plantas, a natureza, os animais, tudo isso é conceito positivo, nós falamos isso em outros vídeos já. Esses conceitos com polaridade positiva, estando equilibrados e extremamente equilibrados em você e em todos nós, inclusive no planeta nesse momento que a gente está, porque, para mim, isso é uma opinião particular minha, pelos estudos que eu tenho e pelo conhecimento que eu tenho. O universo está pedindo para a gente começar a olhar para essas partes, porque é através delas, né, dessa parte da essência, né, divina, da energia, da matriz holográfica, da onda aonde a gente está e tal, é que a gente consegue evoluir para um mundo melhor, para um planeta melhor, ok? E como é que vive a nossa sociedade atualmente? É uma pergunta que eu vou fazer para vocês. O que você acha? Tá legal? Tá bem?
tá bacana, assim, ou ela é extremamente materialista, só se pensa na parte material, passa em cima dos outros, não tem cuidado com a natureza. Isso estou falando, não é de você, eu estou falando da gente como ser humano, isso me inclui também, né? A gente tem algum cuidado de preservar a natureza? O que a gente tem feito? Trabalha, 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 trabalha que nem louco em tudo quanto é canto para buscar a renda, para pagar as contas e às vezes se distancia um pouco da família, não dá atenção devida à família, aos filhos, né? A saúde como um todo. Gente, eu vou colocar um pouco de água aqui, tá? A saúde como um todo, a sua saúde, a sua condição de paz interior, sabe? Né, de ficar apreciando as coisas simples da vida, ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Olha, tem tanta coisa aí que às vezes a gente esquece e essa reclusão faz a gente ficar pensando num tanto de coisa que pode ser positiva ou negativa, ou depende do dia. Às vezes até depende do dia. Eu, por exemplo, depende do dia. Tem um dia que não fica tão legal e tem dias que estão mais legais, né? Tem uma técnica que eu uso para o dia que não fica tão legal, elástico. Ó, isso aqui é explicado por bastante coaching, tá? Eu sempre deixo ele no meu pulso. A hora que eu tenho um pensamento que é negativo, eu puxo ele, deixa eu vir para cá, ó. Puxo ele e dou um peteleco em mim mesma. O meu cérebro ele já está tão condicionado que quando eu dou um peteleco eu já começo a dar risada, entendeu? Fica marcado, ó, não sei se dá para ver que a marca tá bem leve, né? Eu não dei com tudo aqui o peteleco. Mas fica um pouco marcado, porém, eu já começo a dar risada e eu já entro numa linha de pensamento positivo, porque eu faço treinamento todo dia no período da manhã para isso e tal. Então, assim, sobre o nível do primeiro nível de prosperidade, que é a manifestação extrafísica, eu tenho que impregnar meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções e, se possível, as minhas ações naquele momento com coisas positivas que vibrem na matriz divina, que vibrem na prosperidade, que vibrem na luz, no amor, ok? No ajudar o próximo, na positividade. É isso. Parar de reclamar, parar de. Entende? É isso. É isso. E tem que deixar isso tão equilibrado, tão forte, tão grande dentro de cada um de nós, que aí as coisas se facilitam por ondas magnéticas, campo eletromagnético, tá? E começa as coisas acontecerem com mais simplicidade para você, que foi a história que eu falei, não falei nesse vídeo, mas de milagres e tal, ou do treinador, do atleta, que de tanto, 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 num momento ou outro, o que acaba acontecendo? Ele ganha as competições, ele é reconhecido e tal, ok? Mas requer trabalho, porque tanto eu quanto você, a gente não é educado para pensar desse jeito positivo. A gente é educado para ficar pensando no negativo, para ficar com medo, para ficar na escassez, para ficar sofrendo. É assim que a gente é educado. Se você olhar na TV, os jornais, os noticiários, eles não falam de coisas boas, eles falam mais de coisas ruins. Por que isso dá audiência? Porque o ser humano gosta dessas coisas, tá? Entende? O ser humano como um todo, por isso que eles ficam divulgando mais essas coisas, ok? Então, é isso. Vou tomar uma água aqui, gente. Sendo assim, se cerca, se blinda de coisa boa, tá? Natureza é legal, uma planta em casa é legal. Olha aqui a minha planta, meu manjericão que tá meio escondido aí, né? Fora isso, respirar um ar puro, sempre que tiver emoção negativa, mesmo na correria, quem está trabalhando home office aí e tal, deixa momentos para você
meditar, sabe? Relaxar, ficar mais tranquilo, rezar para quem é da área religiosa. Então, assim, existem jeitos de você fazer isso também. Segunda coisa, para que esse primeiro nível fique bem equilibrado, é tirar as crenças negativas, que a gente é lotado de crenças negativas. E cada vez eu descubro mais crença negativa que eu tinha. E a crença negativa, ela bloqueia muito você, eu, todos nós, o planeta como um todo, tá bom? A crença negativa, ela bloqueia e muito, tá? O que é crença negativa? É algo que eu acho que é verdade, mas ela no fundo não é. Foi alguém que falou isso para você, ou um grupo de pessoas falaram isso, ou um grupo de emissoras de TV falaram isso para você desde que você tem 7 anos, tá? Que até os 7 anos você não tem uma consciência formada para saber determinar o que é bom, o que não é, o que é legal, o que não é. Entende? A consciência de você pensar, até os 7 anos você não tem essa consciência, isso já tem estudos muito comprovados na neurociência, num monte de áreas aí, eu acho que na psicologia também. Então você não tem essa consciência. E tudo que você recebe nos momentos lá da sua infância ficam em você. Então, as crenças dos seus pais, dos seus familiares, do que eles assistiam na TV, mesmo que se diga que você não está entendendo e tal, você entende, sim, aquilo fica impregnado. Então, se passava lá na TV, alguém na novela falando, e você estava lá brincando, mesmo dormindo, essa informação entra na gente, tá? Mesmo que você não esteja prestando atenção, a vibração da onda eletromagnética gerada pela informação que move emoções, sentimentos e gera um pensamento que às vezes você acha que é seu e não é. É por causa da onda eletromagnética que penetrou no seu cérebro sem você perceber e começou a gerar mais informação daquela. Aí, por exemplo, quem é rico não vai para o céu. Novela não fala isso? Isso não é um ditado popular que as pessoas têm e usam muito? Então, esse tipo de pensamento aí impregna você um tanto que você não consegue prosperar. E isso também não é uma verdade, ok? A gente vai conversar aqui sobre as motivações. Beleza? Estamos indo bem? Tá legal aí o assunto? É muita informação, falei que é um conteúdo denso aí, tá bom? Pode ser que caia aqui a transmissão, porque acho que eu nunca fiz. Talvez acho que eu tenha um tempo de 46 minutos. Caso caia, eu vou entrar de novo, tá bom, gente? Nunca fiz uma live muito longa aqui no Facebook, então tô testando aqui. Se cair, eu vou entrar de novo, beleza? Vamos lá então. O segundo nível, então, estando equilibrado esse primeiro nível, você consegue facilitar, claro, fazendo sua parte, estudando, trabalhando, pesquisando, se informando, aproveitando a quarentena para gerar coisas que vão para vocês te beneficiar no sentido de prosperidade. Como é que é isso? Leitura de livro. Eu já li 3 livros durante a quarentena aí, tá bom? Fora os vídeos que eu assisto e tudo mais. Vai ter barulho aqui, que acho que tem gente saindo aí. Mas seguimos, tá bom? Então, é isso. Sendo assim, como é que a gente vai fazer aqui? Trabalhando nesse sentido, você consegue atingir o que você quer, ok? Então, ao invés de ficar assistindo o jornal o dia inteiro, buscando informação de tudo quanto é lugar, para saber se aumentou, diminuiu, o que aconteceu, busca coisa que vai agregar valor para você e para o seu futuro logo mais aí, ok? Porque é assim que você manifesta essa história de prosperidade. E aí, o físico, ele é reflexo desse nível, que consiste, né, o nível físico consiste no que eu falei para vocês, que são as coisas materiais, incluindo o dinheiro em si. Tem um detalhe, quem diz que é próspero, mas que não tem dinheiro,
não é próspero, tá, gente? Porque a prosperidade, ela comporta o nível extrafísico, que é essa parte de você ajudar, de ser amoroso, de fazer toda essa parte de equilíbrio emocional seu, tá? Com o nível físico, que sim corresponde ao dinheiro. Então, o cidadão que ajuda tanto a ponto dele ficar com dívida, de tanto que ele está ajudando, ajuda mais o outro do que ele mesmo, ele não está seguindo leis universais que geram prosperidade, ok? Porque está gerando dor nele próprio, tá? Amar o outro mais do que a si mesmo talvez não é uma linha equilibrada de emoções, que daí no final não gera prosperidade, gera dívida, entende? E gera dor para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Certo, gente? Deu para entender? Quando você vai para o segundo nível da prosperidade e você não consegue assim, não pisou direitinho no primeiro degrau, que é o nível extrafísico, não sedimentou as emoções, os sentimentos, os pensamentos e as suas ações para chegar onde você quer chegar, o que acaba acontecendo? Então, às vezes você é daquele cara que trabalha em prol de renda, mas não sabe se isso tem a ver com o seu propósito, se isso está te fazendo feliz, às vezes não está fazendo, aliás, está até fazendo triste e tal, e você continua, e tem a prosperidade manifestada financeiramente, mas o lado emocional não está legal, não está equilibrado, você não está feliz, não está alegre, está triste, está em depressão, está gordo. Desculpa, tá, gente? Não é para falar disso, a respeito disso, mas assim, tá com a saúde não 100%, tá com algum problema de saúde, não tá com bons relacionamentos ao seu redor e tal. Então, possivelmente você passou para o segundo nível e o primeiro nível não estava bem sedimentado. Aí começa a acontecer as seguintes situações. Você tem dinheiro, mas você tem medo de perder. Você tem dinheiro, mas você tem medo de ser enganado, de ser roubado, de ser traído, de ser X, tá? Você tem dinheiro, deixa eu ver aqui que eu tenho que olhar na cola, né? Só que no fundo você se sente uma pessoa pobre, uma pessoa que não tem condições e age como tal, tá? Ou você fica que nem o tio Patinhas, né? O exemplo típico disso é aquele tio Patinhas que fica lá abraçando dinheiro, não ajuda ninguém, porque tem medo de ser roubado, quer só ficar juntando e tal, e aquilo leva tristeza, isolamento e tal. Ok? Deu para entender aí o primeiro e o segundo nível? Beleza. Quando você tem dinheiro, mas aumenta o medo, não está certo o primeiro nível seu de prosperidade que está com algum desequilíbrio, tá? E isso vai gerar dor como consequência no futuro. Vamos lá. As motivações, vamos continuar falando aí sobre as motivações, beleza? O que são motivações? As motivações que vão fazer você prosperar, que é aquele combustível, aquele gás, aquele comprometimento que eu falei no início, que tem que ser febril, com vontade, com desejo, eu quero. Sabe quando a gente é criança? Eu quero. E aí você faz acontecer, é isso, tá? Se não, na água morna, aquela coisa lenta, ai, tá bom, mas tá ruim, mas tá bom. Esse tá bom, mas tá ruim, gente, é péssimo para quem quer prosperar. Isso não combina com quem quer prosperar. Porque ou tá bom e você tem dínamo e tá fazendo acontecer, mesmo que tem desafios como esse do vírus ou qualquer outra coisa, ou a economia, ou X ou Y, mas mesmo assim eu vou continuar fazendo, eu tenho garra para isso. E mesmo que você sofra e pega o elástico lá seu e dá um peteleco em você, mas você continua, alinha isso, aí sim, aí é dínamo. Agora, ai, tá bom, mas tá ruim, ai, o governo vai me dar não sei o quê, e eu vou fazer tal coisa, e eu vou conseguir tal coisa, e eu vou poder fazer isso, eu vou poder fazer aquilo, e eu vou esperar que o anjo da guarda venha aqui me salvar. Tá? Esse tipo de pensamento, ele não tem a ver com prosperidade. É claro que se o governo ajudar quem realmente precisa, é maravilhoso.
maravilhoso, tá certo, é isso mesmo, a gente paga imposto para isso, tá? É claro, mas se eu ficar na zona de conforto, não rola prosperidade, ok? Não rola, ponto, acabou, tá? Então vamos lá. Uma das motivações que a gente tem para prosperar é a lei da evolução contínua, que são leis universais, que a prosperidade como um todo, no nível 1 e no nível 2, ela se manifesta com essa lei da evolução contínua, porque tudo está aqui na Terra para se evoluir e expandir o máximo, tá? Que dá, o máximo que você consegue, o máximo que tudo. Então a gente vai dar um exemplo da natureza. A natureza é fantástica para você se inspirar no processo de prosperidade. Então, se você está numa mata, você vai ver que as plantas elas expandem, elas sempre expandem. Tem o processo de vida e morte, mas elas estão em expansão contínua se você deixar elas livres para crescerem. Então esse é um exemplo. E você como ser humano, fazendo parte da natureza e do universo e dessas leis como todo, você também está aqui para expandir o máximo que você pode expandir e o máximo que você queira expandir, tá bom? Então é isso, a base é exatamente esta, ok? A árvore expande, a hortelã, se você planta ela e cuida e tal, você vai ver que ela vai expandir, vai ocupar uma boa parte, até invade outros locais, se for o caso, sabe? Manjericão, a mesma coisa, ó, aqui, esse manjericão aqui, ele é hidropônico, está plantado em água e está com flor, não sei se dá para ver muito por conta do papel de parede aí, mas está com flor, entendeu? Ele está expandindo o máximo que ele pode na onde ele está. E é isso, você também. Expandir o máximo que você pode aonde você está, do jeito que dá, ok? Sendo assim, a ideia de você fazer o máximo, a expansão, é você viver experiências, superar desafios, isso faz parte, ter descobertas, achados, momentos de luz, de sombra, porque nós somos seres humanos, ninguém é divino aqui, né? Ninguém é, a gente é, eu sou igual a você, você é igual a mim, todo mundo. Só que como é que a gente vai lidar com desafios, com as polaridades negativas que aparecem? Que não é porque você é próspero que não aparece nada disso. Aparece e mais, tá? Porque a preparação é para que você evolua continuamente. E às vezes esses desafios aqui no nosso planeta é para a evolução, entendeu? Então, quando tem dor ou sofrimento, é porque está no sentido oposto da evolução contínua, que ela é natural, fluida, alegre, feliz, bonita, rica, próspera, abundante, é isso. Quando tem dor, todo mundo tem, você está na polaridade da escassez, da miséria, do medo, da angústia. Então tem alguma coisa que precisa ser melhorada ali, que você use como dínamo para evoluir, ok? Beleza, deixa eu ver aqui. Isso a gente já falou. Aí eu vou entrar num segundo ponto de motivação, que é o seguinte: ser rico é a melhor maneira para você ajudar o mundo, tá? Nossa, que louca! Tá falando um monte de loucura. Não, gente, presta atenção. Quando você é rico, você tem condições de ajudar você, de ajudar a sua família, quem está ao redor de você, ajudar seus filhos a terem uma educação melhor, a ter uma saúde melhor, a ter condições, né, melhores,
aprender novas coisas de maneira bacana. Você pode ajudar a você mesmo cuidando melhor da sua saúde, investindo em bons tratamentos, se alimentando melhor, buscando recursos, nutricionista, psicólogo, terapeuta, dentista, melhores para que você possa ter uma saúde melhor e mais equipada, melhor, tá? Alimentos saudáveis, que nesse momento é fundamental. A alimentação natural, lembrando da natureza, ela é muito boa para gerar imunidade nas pessoas, ok? Então, assim, é bacana a gente ir ampliando esse conceito. Então, se você for rico, você ajuda muito mais do que quando você está na escassez, tá? Você ajuda e consegue também ajudar outras pessoas, porque nesse momento, por exemplo, tem muita gente que já está começando a passar necessidades aí, né? E quando você consegue ter alguma coisa que possa, algum recurso que possa ajudar e beneficiar outras pessoas, maravilha, faça, porque é aí que entra a parte da doação. Você ajuda você, você ajuda o próximo que está precisando também, tá? E isso acaba ajudando o mundo como um todo, né? Então, você ajuda a economia a girar, porque você tem condições de comprar produtos que outras pessoas estão vendendo, que estão precisando vender para gerar valor, para pagar suas próprias contas. Isso é gerar economia. Acho que agora vocês entendem bem nesse momento como é isso, né? Então, para o pessoal que está com o comércio fechado, isso inclui eu também, né? A gente está atendendo apenas, né, eu sou dentista de formação e a gente está atendendo apenas pessoas que estão precisando de coisas mais urgentes, por enquanto, porque estamos esperando chegar alguns equipamentos necessários nesse momento para que a gente possa atender com total segurança as pessoas, né? Mas entende? Fazer girar a economia para que todo mundo possa fazer as coisas girarem na sua vida, tá? Então não adianta ficar de mal com o dinheiro, odiar o dinheiro, porque não é ele causador de nada. Causador é o conceito que se tem em relação a ele, tá bom? Ou como se usa ele, ou como você está trabalhando para conquistar o seu de uma maneira que seja realmente próspera, tá? Então é isso. Tem muita gente que fala que, por exemplo, mas quem tem dinheiro é corrupto. Não, isso não tem nada a ver. O corrupto é um tipo de nível de, como é que de valor que as pessoas têm. Elas podem ou não ter esse valor de corrupção, sabe? É um conceito que as pessoas têm, que está relacionado com a essência do ser humano, não com o dinheiro, entendeu? E normalmente quando se fala que é corrupto, é porque talvez o dinheiro já tenha te corrompido em algum momento. Por exemplo, você trabalhar com algo que você não gosta para gerar renda. Isso é corrupção de uma certa maneira, tá? É forte o que eu estou falando aqui, não estou brincando aqui. Mas de uma certa maneira é isso também. O cara que usa ele de modo corrupto é um cara que não tem esse valor de ser íntegro, honesto e trabalhar e estar comprometido com valores prósperos, tá? O valor próspero ele está alinhado com coisas do bem, lembra disso, não com coisas ruins de corrupção que rouba de um, rouba do outro, não é isso, tá? Isso não é conceito de prosperidade. E além disso, o fato de você ser rico, ele te gera liberdade, tá? Que é uma das melhores expressões do ser humano, né? E é o que eu estou sentindo falta nesse minuto. Eu entendo esse confinamento, mas a minha liberdade é algo esplêndido, fantástico, que eu acho que todo mundo também sente um pouco dessa falta aí e espero que tudo se resolva logo de uma maneira bacana. Acredito nisso aí para um mundo melhor, ok? Vamos lá. É longo, eu falei, gente, é longo.
E pobreza, outro item que tem a ver com prosperidade, que muita gente, baseada em estudos científicos, já tem falado isso. A pobreza, ela é desconhecimento das leis universais, que foi aquele item que eu falei lá no primeiro nível da prosperidade, que tem relação com as manifestações extrafísicas, ok, gente? Então, o que quer dizer isso tudo, no final das contas? Existem leis do universo que têm a ver com ondas eletromagnéticas, sentimentos, emoções, pensamentos equilibrados, e quando a gente não conhece ou passa a vida não levando isso em consideração, aí tem algumas religiões que reforçam a pobreza, sabe? O reino dos céus então assim, tem que tomar cuidado um pouco com isso. Não estou falando nada contra, tá tudo bem se você segue religiões, tá tudo bem, ok? Mas tome cuidado quando se diz que o reino dos céus é só o último vai ser o primeiro, porque isso é zona de conforto, gente, tá? E às vezes se usa isso dentro de alguns locais para manipular, ok, gente? Então é uma coisa que precisa dar uma pensada nisso, tá? Tudo que faz você acreditar que a pobreza vai te levar para o reino dos céus é contrária à matriz divina e às leis universais, tá? Pensa um pouquinho nisso aí. É uma reflexão. Pense aí, tá bom? Vamos lá. Então, se é desconhecimento, então quando eu me faço de vítima, o que quer dizer vítima? Ai, nossa, a culpa é do outro, a culpa é do outro. Eu não fiz nada para estar merecendo isso agora. Realmente, não fez o que você tinha que fazer, entende? Então, ai, a culpa é do governo. O governo é um desgraçado, ele tem que abrir o comércio. Eu entendo que o nosso governo, principalmente no nosso país, ele é todo conturbado, rouba, não é um exemplo admirável aqui, tá? Porém, nesse momento, por conta de outros problemas maiores que podem vir gerar, a gente tem que seguir essas recomendações, tá? Senão fica. Então, assim, culpar o outro por coisas que eu não fiz chama vitimismo. E o vitimismo ele não tem nada a ver com prosperidade, ele é polaridade negativa. Toda vez que você está culpando seus pais, seu marido, seus filhos, a TV, o jornal, o governo, a economia, os empresários, o povo que é rico, toda vez que você está culpando alguém, no fundo, tem vitimização e precisa dar uma olhada dentro de você o que é que não está bem resolvido naquele princípio da prosperidade, esteja com a parte espiritual bem equilibrada para que possa manifestar, ok? Vitimismo ela não tem nada a ver com prosperidade. Coitadinho, dó, reclamação, também nada a ver. Aí usa elástico da salvação, tá bom? Gente, acho que é isso, tá? Tá bem extensa aqui a aula. Deixa eu ver se tem mais algo aqui que eu possa agregar, porque aí a gente começa a entrar num campo que é um pouquinho delicado, um pouco dolorido até para algumas pessoas, mas é o que é, tá, gente? São baseados nos estudos. Ah, as leis, as 7 leis universais do sucesso, eu tenho um livro que chama isso, tá? E eu tenho o resumo desse livro, eu já tenho um e-book pequeno aí que fala sobre isso. Caso você tenha interesse, é gratuito, tá? Não tem nada de venda. Por gentileza, deixa o seu nome, eu quero o e-book, eu quero o e-book, eu quero o e-book, porque a nossa plataforma ainda de cadastro das pessoas não está
pronta, nós estamos trabalhando nela nesse momento. Assim que estiver pronta, eu vou colocar o link aqui para quem deixou o nome, eu quero o e-book, eu quero o e-book, eu quero o e-book, tá? Vale a pena ler, para você entender quais são as leis universais das quais você desconhece e que podem estar indo contra você nesse momento, tá? Claro que esse negócio do medo e de crenças limitantes e não conhecimento, ele tem também a ver com com a crença, as crenças limitantes que estão impregnadas dentro de você, ok? Isso é fato. Então, sempre se fala em reforma íntima para se ter prosperidade. O que quer dizer isso? Quer dizer, fazer faxina, tá? Já que a gente estava no coronavírus, eu até brinquei isso. Lava a mão, e lava o coração também. Lava a mão e lava o coração também. Lava a mão e lava o coração também. E limpa aqui, limpa os pensamentos. Pensamentos. Tchau, 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 tchau. Ok? Aí você consegue equilibrar para poder começar a fazer o que você tem que realmente fazer. Te dá clareza, ok? Objetividade aí. E tem uma outra motivação espetacular aqui que eu vi nas minhas anotações, que os ricos, eles adoecem menos, ou seja, tem menos propensão a ter vírus e tal, tá? Por quê? Porque eles, com o dinheiro que eles têm, eles conseguem buscar melhores planos de saúde, conseguem se alimentar melhor, conseguem comer, buscar recursos melhores, conseguem fazer atividade física, conseguem ir para uma boa academia com um bom orientador. Então, tudo isso está baseado no dinheiro, tá, gente? Então, é consequência. Não estou falando que se você, estando na situação que você está, que tanto faz, tá? Que situação, porque hoje em dia está todo mundo dentro de casa, independente do nível financeiro, está todo mundo dentro de casa, né? Mas busca fazer essas coisas já, de ter cuidado com você desde agora. Ó, alimentação saudável. O que é alimentação saudável? Fruta, maçã, banana, abacaxi, limão, laranja, ok? Isso tudo é alimentação saudável. O que não é saudável? A Coca-Cola, o chocolate, o biscoito, pipoca não é tão saudável assim, tá? Bolacha, comer por ansiedade porque não aguenta mais ficar em casa, tudo isso aí são coisas que não são saudáveis, ok? E isso você já pode fazer agora, tá? Então não tem muito a ver agora com o dinheiro, mas assim, tendo a possibilidade de comprar, você compre coisas naturais, porque vão te deixar com imunidade melhor. Alimentos alcalinos, alcalinos, o que quer dizer isso? A gente tem pH, que é potencial hidrogeniônico, tá? Sou dentista, então eu posso falar um pouco sobre esse assunto aí. Não sou nutricionista, mas eu uso isso na minha vida, na vida do meu marido, nas nossas vidas aqui, na minha família eu tento também, né? Mas claro que cada um tem seu livre-arbítrio e vai fazer quem quiser realmente fazer. Mas enfim, a gente usa aqui alimentos com pH mais alcalino. Limão é fantástico, apesar dele parecer ácido, dentro do seu organismo, na boca, ele já fica alcalino. Alcalino quer dizer um pH mais alto, acima de 5, tá? Acima de 5. Depois, quando você puder, tenta fazer um exame de sangue para ver qual é o valor do seu pH do seu corpo. Tem, eu acho, fitinhas em farmácia que você pode fazer, tipo o exame de urina e tal, né? Descobre qual é o pH do seu corpo, porque o pH ácido favorece vírus, bactéria, um monte dessas coisas. pH alcalino, ele elimina essas coisas, aí já te gera imunidade, você não fica sofrendo por medo de X, Y, Z por aí, ok? Outro fator, água, tá? Água. Beba muita água. A água que a gente tem na torneira
ela tem pH um pouco ácido, gente. Não sei exatamente o pH dela. E ela tem alguns compostos que não são muito legais. Se você compra água mineral em algum lugar, tenta escolher alguma que tenha um pH acima de 7. Acima de 7. São um pouco mais caras, tá? Mas busca essas águas com pH acima de 7, porque o pH dela é alcalino e ele vai ajudar a deixar o seu organismo mais alcalino e você conseguir eliminar as coisas que estão nele. Ok, gente, acho que é isso. Por hoje é isso. No próximo vídeo a gente conversa um pouquinho mais sobre motivações, que ainda tem várias motivações. Então a primeira motivação é que você pode ajudar o mundo mais sendo uma pessoa próspera, rica, abundante e feliz. E você pode, além disso, ter conhecimento para não ter pobreza. Ou seja, conhecer as leis universais da prosperidade para que você possa ser próspero e evoluir constantemente, porque a gente está no planeta para evoluir. Se você está na zona de conforto, você vai sofrer mais cedo ou mais tarde. Isso não é praga, tá, gente? Isso são pesquisas científicas com evidências, com um monte de coisa, ok? Então, bora lá. Sai da zona de conforto. Começa agora, com o que você tem em mãos agora, tá? E as pessoas ricas adoecem menos. Cuide da sua saúde desde já, desde agora. Beijo, nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.